Salve, salve aí, Motorheads, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui a mais um Top 5. Aqui no nosso canal, realmente eu faço muito Top 5. Não se liga ali que meus cachorros estão brincando ali atrás. Vocês querem companhia deles? Vou deixar eles aqui, beleza? Mas eu vou fazer o Top 5 aqui para vocês, aqui, Top 5 insano. Eu sei que estou fazendo muito vídeo de Top 5, mas realmente é o que eu mais gosto de fazer. Gosto de fazer lista aí de 5 coisas. E dessa vez eu vou estar listando aqui 5 carros da Fórmula 1, que no caso são carros que carregaram o número 1 na Fórmula 1, que infelizmente foram um fiasco, foram um fracasso. E eu vou dizer o que eu vou levar em consideração esse vídeo. Para quem não sabe, a Fórmula 1 funciona bem assim. O campeão mundial da temporada anterior, além de ele ter um grande reconhecimento, tudo, deixa eu arrumar ali, além de ele ter um grande reconhecimento, tudo, um grande reconhecimento pelo mundo, status de campeão, ele também pode levar o número 1 na carenagem do carro do próximo ano, ou seja, ele pode meio que defender o seu título. E é basicamente assim que funciona na categoria. Porém, muitos desses carros, aí, o número 1 realmente conseguiram defender os títulos assim, de maneira absurda. Bichinhos, conseguiram defender o título assim de maneira incrível, para você ter uma ideia. Porém, teve carros que infelizmente foram um fiasco, mano. Tem outros que não conseguiram defender seu título e foram meio que um fiasco dentro da pista. Então nesse vídeo eu vou estar fazendo aqui 5 carros ruins que já carregaram o número 1 na Fórmula 1, ou seja, 5 carros que infelizmente não foram bem sucedidos. E não é culpa do piloto, e sim culpa do carro que não foi bem projetado ou teve algum imprevisto também, seja por alguma mudança de regulamento, algo do tipo. Então, já aperta o 5 aí, deixa um likezão insano, então solta a vinheta e partiu pro vídeo então, beleza? Então, bora acelerar! Pessoal, antes de começar o vídeo, se liga aqui nas nossas novas estampas aqui da Lion Estampas, que sim, nós lançamos aqui 5 camisetas incríveis aqui de puro rock and roll aqui para os fãs de rock. Nós lançamos aqui 5 estampas aqui, temos Motorhead, aqui, AC/DC, Van Halen, Ramones, ou seja, das novas estampas que a gente lançou, e também temos essa aqui que eu acho uma das mais legais, que é a Rock and Roll Will Never Die, o rock and roll nunca vai morrer. É uma estampa que tem 2 variações, e nessa variação aqui nós temos essa logo aqui com algumas bandas aqui atrás, algumas logos de bandas icônicas aí de puro rock and roll no verso da camiseta. E aqui temos a segunda variação que muda essa logotipo aqui na frente, e temos mais logos de bandas no verso. Você pode consultar aqui o tamanho aqui que você quiser, e mano, é uma camiseta muito top. Você escolhe a variação por aqui, você pode parcelar em até 6 vezes. Enviamos aí para todo o Brasil, aí compra 100% segura e garantida. Então já clica no link aí na descrição que vai estar aí para vocês darem uma olhada nas camisetas de rock, incluindo essa aqui, e segue lá no Instagram da Lion Estampas, lá @Lion_Estampas, e nós postamos conteúdo lá toda semana. Então partiu pro vídeo. Então começamos o vídeo aqui, então eu já vim aqui para o OBS, que é aqui que eu gravo os vídeos pela tela do PC.
Então é o seguinte, eu separei esses 5 carros aqui, eles não estão com seus nomes, porém eu vou comentar um pouco a curiosidade de cada um deles. E vamos começar então pela 5ª posição, que é Lewis Hamilton e a McLaren MP4/24 da temporada de 2009. Tudo bem que vocês podem até me falar, mas esse carro conquistou 2 vitórias. Porém, não foi bem assim que aconteceu. O Hamilton ele teve um início de temporada difícil para quem havia conquistado o título no ano anterior. E por quê? Porque naquela temporada de 2009, a Fórmula 1 passou por uma grande mudança de regulamento que diminuiu toda a pressão aerodinâmica dos carros. Ou seja, os carros ficaram com uma pressão aerodinâmica muito baixa, além também do retorno dos pneus slick e também limitações no giro dos motores. E daí com isso o resultado disso foi o MP4/24, que se mostrou um carro que não era nada competitivo naquele início de 2009. E não só isso, o Hamilton também alegou ter mentido também, meio que houve aquele escândalo da mentira que meio que fez com que ele fosse desclassificado do GP da Austrália no início daquela temporada e perdeu todos os pontos, inclusive. Esse foi um dos episódios mais polêmicos da história da Fórmula 1 moderna, porém esse carro aqui ele teve uma performance muito medíocre no início da temporada, ou seja, teve uma performance terrível. Então, a McLaren chegou a ficar zerada nos pontos no início daquela temporada de 2009, tanto que a Ferrari também ficou zerada, porque esse carro ele tinha meio que um sensor lá, um módulo de recuperação de energia cinética dos freios chamado CARES. Foi a estreia dessa ferramenta na categoria. Basicamente, essa ferramenta era meio que um turbo temporário, basicamente, que dava mais cavalaria para o motor, de acordo com as frenagens. Porém, apenas poucas equipes adotaram naquela temporada. No caso, acho que, se não me engano, foram Ferrari, McLaren e a BMW adotaram esse recurso. E o resultado foi um carro extremamente nada competitivo, ou seja, o MP4/24 era horrível na primeira metade da temporada. Porém, a situação melhorou apenas após as férias da Fórmula 1, ou seja, no GP da Hungria, a situação começou a melhorar. Hamilton conquistou uma vitória na Hungria e uma outra no GP de Singapura daquele ano, mas já não tinha mais nenhuma chance de conquistar título ali até então, ou seja, ali havia meio que sido uma temporada em branco para o Lewis Hamilton. Mas então tá aqui então na nossa 5ª posição o McLaren MP4/24 de 2009, de carros ruins que carregaram o número 1 na Fórmula 1. E agora vamos para a 4ª posição, que é a Williams FW20 de 1998. Para um piloto, que no caso era o Jacques Villeneuve, que havia acabado de conquistar o seu título em 97, em uma temporada ferrenha com o Michael Schumacher a bordo do FW19, que inclusive aparece aqui na imagem, bem ao lado do FW20, infelizmente viu basicamente a tentativa de defesa do título pelo canadense desmoronar a muitos na temporada 98. Por quê? Porque além de uma grande mudança visual com a adoção desse vermelho aí proposto pela marca tabaqueira Winfield, a equipe perderia 2 peças fundamentais. Primeiro, que era o apoio oficial da Renault, ou seja, a Renault ela meio que estava de saída da Fórmula 1
nesse período, ou seja, ela saiu da categoria, porém ela continuou fornecendo o motor, porém preparado por uma empresa terceirizada chamada Mecachrome. Inclusive, esse mesmo motor também equipou a Benetton no mesmo ano, porém por uma outra preparadora, a Plymouth. E não só isso, o Adrian Newey, que era a peça-chave no desenvolvimento dos carros da equipe inglesa, também decidiu sair da equipe após ter um convite de tentativa de se tornar acionista da equipe Williams ter sido recusado por Frank Patrick. Ele meio que decidiu sair da equipe e ir para a McLaren. O resultado foi uma coisa impressionante. A McLaren dominou aquela temporada de 98 praticamente, e a Williams viu o seu papel de protagonista da Fórmula 1 cair e se tornou meio que uma coadjuvante. E não só isso, os pneus Goodyear que equipavam o carro não ajudavam muito também, tendo em vista que a McLaren começava a usar os pneus da Bridgestone em 98 e traria resultados avassaladores, inclusive conquistando o título em cima do Schumacher, que usava também os pneus da Goodyear e tinha um rendimento até melhor do que esse carro da Williams. Mano, a Williams teve uma temporada extremamente complicada em 98, com apenas 2 pódios de Jacques Villeneuve. Mano, o resultado foi tão embaixo que Villeneuve deixou a Williams no final de 1998 para se juntar à iniciativa de seu parceiro, de seu empresário Craig Pollock. E ele meio que se tornou o dono da BAR, que adquiriu a Tyrrell em 97 e estrearia com uma equipe própria já para 99. A aposta foi bem arriscada, porém basicamente era um cenário perfeito para o Villeneuve, tendo em vista do que a Williams havia se tornado. E a Williams inclusive demorou para recuperar terreno na Fórmula 1, sendo a partir de 2000 quando a equipe fechou uma parceria técnica com a BMW. Essa parceria que foi uma parceria muito marcante, pelo menos ao meu ponto de vista, que eu vi os carros da Williams BMW na pista, e basicamente foi uma época assim que a equipe conquistou algumas vitórias, chegou até a disputar títulos, porém o caneco não veio mais. O último caneco da Williams até hoje é o de Jacques Villeneuve em 1997. Então tá aqui então na nossa quarta posição, Williams FW20, como o pior carro a carregar o número 1 na Fórmula 1, ou seja, pior carro aí a ter o número 1 sobre a carenagem. Agora vamos para a terceira posição, que eu sei que é um pouco polêmico, mas não dá para deixar esse carro de fora, que é o Lotus 100T. Ou seja, na terceira posição nós temos aqui o Lotus 100T da temporada de 1988, ou também o carro que o Nelson Piquet pilotou após ter conquistado o terceiro e último título dele, que havia sido pela Williams. Esse carro aqui, cara, foi um desastre, você ter uma ideia. Apesar de contar com o motor Honda, um poderoso motor Honda, que era um motor muito bom, assim, no último ano da era turbo da Fórmula 1, e ele até conquistou 2 pódios, porém o resultado na pista desse carro foi desastroso. Realmente Piquet não conseguiu defender o seu título, e sem falar do domínio intrigante e absurdo da McLaren naquela temporada, que venceu praticamente quase todas as corridas daquela temporada, com uma dupla praticamente imbatível, que era o Alan Prost e o Ayrton Senna, e viu o Senna conquistar o seu primeiro título mundial na Fórmula 1. E detalhe, a McLaren usava o motor Honda. Porém, o que aconteceu para esse carro ter sido tão ruim
na pista. Porém, que se for comparar o carro da McLaren ele tinha soluções muito engenhosas, tinha soluções no câmbio do carro, adotadas pelo próprio Gordon Murray, além do centro de gravidade do carro ser bem baixo, que era meio que a ideia do carro skate lá do Gordon Murray, que havia sido testado em 86 com o Brabham BT55, só que sem sucesso, e na McLaren o resultado foi avassalador. E a Lotus meio que manteve no segmento do carro de 87, ou seja, usou, apesar de ter o forte motor Honda, a Lotus meio que manteve o já meio que ultrapassado o conceito de 87, de ser um carro mais parrudo, mais peso. O resultado disso foi uma temporada extremamente desastrosa, com apenas 2 pódios do Piquet, e realmente depois dessa temporada a Honda pulou fora da equipe. Basicamente a Honda decidiu concentrar todos os seus esforços na McLaren, além de que a Lotus se tornou uma equipe de pelotão intermediário, cara. Ali, a partir de 88, foi meio que o início da decadência da tradicional equipe Lotus na Fórmula 1. Então tá aqui na terceira posição o Lotus CMP, o pior carro na Fórmula 1 que já carregou o número do campeão mundial. Então vamos para a segunda posição aqui, que é o Arrows A18. Mano, um pinhor. Eu me lembro bem que meu pai até ficou meio doidado. Pensou, mas o que? Uma Arrows com número 1 na carenagem? Mas meu amiguinhos, isso aconteceu. Para quem não sabe, Damon Hill havia sido campeão mundial de 1996 pela Williams. Porém, infelizmente, o inglês não teve o seu contrato renovado para a temporada de 97. Com isso, basicamente, ele teve que escolher entre 3 equipes, que no caso era a Jordan, McLaren e a Arrows. No caso, ele acabou fechando com a Arrows, que usava um motor V10 da Yamaha e pneus da Bridgestone, que era meio que o retorno ali da marca japonesa à Fórmula 1, ou seja, meio que voltava a ter guerra de pneus. O carro basicamente chamou a atenção por ter o número 1 na carenagem, visto que a Arrows era uma equipe de pelotão intermediário para baixo, cara. Era uma equipe que raríssimas vezes estava no pódio e raríssimas vezes estava ali na zona de pontuação, ou seja, ter o número 1 estampado em um carro de pelotão intermediário foi uma honra para a equipe de Leafield. Porém, o resultado na pista foi desastroso, nem mesmo o número 1 ajudou basicamente nisso. O carro era muito limitado, ou seja, era terrivelmente inguiável, ou seja, era um carro muito ruim, basicamente, ou seja, o motor da Yamaha não tinha o mesmo rendimento do que o motor Ferrari, Renault, Mercedes, não tinha nem um pouco desse rendimento, e para piorar a situação, o Hill quase chegou a conquistar uma vitória no GP da Hungria, porém uma pane elétrica do carro meio que fez ele perder potência e acabou sendo ultrapassado pelo então ex-companheiro Jacques Villeneuve, que estava na Williams disputando o título. Com isso, o Hill terminou aquela corrida na segunda posição, porém foi uma das cenas mais tristes de ter se visto na Fórmula 1 de um piloto que foi campeão mundial na temporada passada, quase ganhando a corrida com um carro de muito baixa performance e ainda por si perder a vitória na última volta por problemas no motor. Meu amigo, essa foi a triste história de Damon Hill na Arrows, tanto que ele não perdeu tempo e se mandou para a Jordan a partir de 1998.
realmente foi desastroso. Então, bora para a primeira posição que vocês vão surpreender, que é a Ferrari 312 T5. Mano, se você acha que o SF1000 do ano passado foi o pior carro que a Ferrari projetou na história da Fórmula 1, isso porque você não viu o 312 T5. Mas antes vou explicar o contexto da Fórmula 1 na época. A Ferrari tinha uma série de carros chamado de tinha a sua série de carros chamada de 312, que era basicamente carros aí que começou a ser usado a partir de 1975, inclusive deu título para o Niki Lauda com a variação 312 T1. E daí depois, em 77, teve a 312 T3, do qual o Niki Lauda se tornou o bicampeão naquela temporada, com direito a um quase título em 1976, com a segunda evolução do modelo 312, no qual teve aquela chegada ferozíssima. O Lauda sofreu aquele acidente que mudou a sua história, basicamente em Nürburgring, chegou a disputar o título com o James Hunt, porém acabou abandonando e deixando o título a favor do escocês, que até ganhou filme, que eu recomendo muito que vocês assistem, Rush no Limite da Emoção, filme muito top. Porém, em 1979, veio a quarta evolução do modelo, a 312 T4, que rendeu o título ao Jody Scheckter em cima do grandioso Gilles Villeneuve. Ou seja, foi meio que deu certo ali uma quarta evolução do modelo de 75 já em 79, em uma época que a Fórmula 1 passava por duas evoluções técnicas muito importantes, que era a exploração do efeito solo que a Lotus estava fazendo, ou seja, que era meio que maximizar toda a pressão aerodinâmica, ou seja, criar meio que uma espécie de asa por baixo do carro, uma asa gigante. E também o desenvolvimento dos motores turbo pela Renault, que basicamente apresentavam resultados até que muito bons, e durante os anos 80 se tornaria uma grande tendência, chegando até mesmo a uma temporada completa apenas de motores turbo no meio daquela década. Mas a Ferrari, com aquela postura de conservadorismo de Enzo Ferrari, não foi por nenhum desses dois caminhos. Apostou em uma outra evolução do 312T, dessa vez o 312T5, e o resultado foi um carro desastroso. Um carro que era extremamente incompetitivo, cara. Jody Scheckter e o James Villeneuve sequer conseguiam estar entre os três primeiros, cara. Essa temporada, para você ter uma ideia, a Ferrari não conseguiu subir no pódio uma vez sequer. E olha que até a SF1000, que era o pior carro da Ferrari na história atual, subiu ao pódio. E esse carro não. Ou seja, foi um dos únicos anos na história da Fórmula 1 que a Ferrari não conseguiu conquistar um pódio sequer. E Jody Scheckter basicamente ficou tão incompreendido com a situação que ele meio que decidiu se aposentar no final daquela temporada de 1980. E o Gilles Villeneuve também teve uma temporada muito difícil. Realmente foi um carro assim desastroso, mano. O 312 T5 assim apresentou assim um carro de nível Haas. Na verdade, de nível Sauber hoje em dia, de nível Alfa Romeo na temporada de hoje. Carro muito, mas muito mal projetado. Tanto que basicamente após o fim daquela temporada o conceito do 312T foi abandonado de vez. E daí com isso iniciou-se o desenvolvimento do 126CK para a temporada de 91, e esse já com motor turbo, inclusive. Então,
a gente vai ficando por aqui. Então, muito obrigado aqui quem assistiu esse vídeo. Então, já deixa um likezão insano. Então, se inscreva no canal, ativa o sininho. Então, temos vídeos aí todos sábados e domingos. E agora temos lives lá no meu canal da Twitch, André Volman. Lives de jogos variados e também jogos de corrida. Então, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Deixa um like, lindão.